deputadas, senhores deputados, Eu estou inscrito aí. Brasil. Senhor presidente, desde que o presidente Bolsonaro assumiu o nosso país em 1º de janeiro, que a cada notícia que nós estamos recebendo nos vem uma preocupação tremenda, porque o país está seguindo num rumo que muito tem preocupado a todos nós e, é claro, as brasileiras, aos brasileiros. Primeiro, falou em fechar os conselhos federais. Agora quer entregar de forma indiscriminada armas para todo mundo, como se aí estivesse a solução para que se possa reduzir a criminalidade. O caminho não é esse. Depois, apresenta a esta casa uma reforma criminosa, a reforma da Previdência, que tira direito dos trabalhadores, que gerará, se aprovada por esta casa, um tempo de pobreza, de miséria e de caos social. Achando pouco, e nós estamos protestando e utilizando um instrumento regimental, a obstrução. Refiro-me à nossa bancada, a bancada de oposição, a bancada do PSB. Nós não temos como passar ou aprovar qualquer matéria nesta casa enquanto o presidente Bolsonaro não desistir desse corte maléfico na educação do Brasil. 30%, senhor presidente, é acabar com a perspectiva dos estudantes, com a perspectiva dos estudos, das pesquisas, como ficarão os bolsistas. O clima é de aflição total. Os estudantes dos IFPBs da Paraíba e no Brasil inteiro são os IFs preocupados porque terão que fechar as suas portas. A nossa Universidade Federal, num clima de terror também, senhor presidente. E o que a casa pode fazer? Convocar, como fez o senhor ministro da Educação, para que ele fique de frente com os representantes do povo brasileiro nesta casa, para que ele possa explicar o que até agora não foi explicado, porque não há explicação. Como se explicar, senhor presidente, uma década de 2000 a 2010, uma época em que os investimentos pipocaram na educação do Brasil, em que aqueles que não tinham acesso à rede pública de ensino passaram a ter. E o que é que aconteceu com o Brasil de pouco tempo para cá? O antecessor do Bolsonaro, o Michel Temer, aprovou o teto de gastos. Um absurdo. É parar o Brasil por 2 décadas. E aqueles que aprovaram nesta casa, senhor presidente, o teto de gastos, agora já estão compreendendo que erraram. E nós temos que tomar posição. Ou o Congresso Nacional, ou a Câmara Federal, adota uma posição firme, ou não sei dizer, nós não saberemos dizer, senhor presidente, como estará o Brasil até o final do ano. Bolsonaro não compreende absolutamente nada de gestão, senhor presidente. O que tem acontecido com o Brasil é algo que tem preocupado a todos. Estaremos sim debatendo com o ministro da Educação. Vai ter que se explicar, senhor presidente. Não há razão para isso. A comunidade acadêmica está em aflição, em desespero. Como terminará o ano letivo? Então, senhor presidente, a posição nossa não poderia ser diferente. A posição nossa é de protesto, é de lamentar, é de dizer não às medidas adotadas pelo presidente da República. Para governar é preciso conversar com o povo, é preciso conversar com as representações de diversos segmentos da sociedade, para que se possa tomar a decisão, senhor presidente, com respaldo e não da forma como Bolsonaro tem feito. Adota uma medida dessa como se fosse algo muito simples. E o pior, vem alguns da sua equipe e dizem o seguinte: se a reforma da Previdência for aprovada, estará resolvido o problema da educação do Brasil. É mais uma mentira, senhor presidente. Claro que é. Mesmo que esta casa, e eu torço que isso não aconteça, aprove a reforma da Previdência, os problemas fiscais do Brasil não estarão resolvidos da noite para o dia. O nome disso é chantagem, senhor presidente. Querem fazer da educação moeda de troca, e nós não podemos aceitar isso. Somos 513 representantes do povo brasileiro. Só estamos aqui porque o povo nos colocou em outubro passado. E aí, eu preciso dizer,
às colegas, a todos os que compõem esta casa. Vamos resistir. Nós temos que resistir. O Brasil não seguirá adiante se a Câmara e o Senado, se o Congresso não se impuser. Não temos alternativa. O presidente não quis debater, senhor presidente, na campanha eleitoral, porque se ele tivesse ido para os debates, ele iria mostrar a sua verdadeira face. Ele iria mostrar ao povo brasileiro que não tinha capacidade de dirigir, de comandar, de governar uma nação de mais de 200 milhões de brasileiros. E foi por isso que ele fugiu do debate, senhor presidente. Está ficando muito claro. Mas eu finalizo as minhas palavras na certeza, senhor presidente, de que o governo Bolsonaro é o governo das elites, é o governo dos bancos, é o governo das grandes empresas. Está aí a medida provisória 868, que será um próximo debate. Quer entregar o líquido precioso às empresas privadas, quebrando as nossas companhias. A da Paraíba dá lucro, senhor presidente. A companhia lá na Paraíba se chama Cagepa. A nossa Cagepa faz investimentos, e só faz investimentos porque trabalha nos municípios que têm superávit e trabalha também com os municípios que são deficitários, que são os municípios mais pobres. Há governo equivocado, há presidente equivocado, e eu torço que o Congresso Nacional, senhor presidente, tenha lucidez. Tenho muita fé em Deus que isso vai acontecer, e que com a lucidez do Congresso Nacional nós teremos a condição de coibir as coisas que estão sendo definidas por um presidente que não poderia estar jamais ocupando a cadeira que ocupa. Muito obrigado, senhor presidente, e peço que a minha fala seja lançada na Voz do Brasil. Muito obrigado. Senhor presidente, deputada